Então vamos lá, continuando a aula passada, vamos voltar àqueles artigos que a gente já estava trabalhando e analisar a estrutura textual e os elementos principais de cada um deles. Nós já falamos sobre o primeiro, o segundo, então nós vamos hoje para o terceiro. Eu imagino que você já tenha lido, já que já estava disponível por uma semana, então já fica mais tranquilo para poder analisar essa semana agora. Então vamos lá. Bom, esse artigo aqui está numa revista muito bem conceituada, que é a Production. Ela é da área de engenharia de produção, também ligada à parte industrial, como vocês podem notar a partir do título que está aí na tela de vocês também. Então, eu vou ler o título aqui para vocês. Definição de localidade para instalação industrial com o apoio do método de análise hierárquica. O que isso quer dizer? A pessoa quer definir um local para análise industrial, então esse é o objetivo dela. Então, qual é o método? Desculpa, o objeto de estudo, a localidade para a instalação industrial. E qual é o método? Nesse caso aqui é o método de análise hierárquica chamado AHP. Esse método ele é baseado em utilizar vários critérios para definição de um resultado, no caso a localidade para a instalação industrial. Vamos dar uma olhadinha no resumo aqui, para a gente já começar analisando o que está desenvolvido aqui. Ela comenta sobre o artigo. O artigo apresenta uma análise de fatores para auxiliar na tomada de decisão do segmento automotivo. Então, ela fez uma descrição mostrando os objetivos também. Para quê? Para auxiliar a tomada de decisão na escolha de uma localidade geográfica ideal para a instalação de uma unidade fabril de uma empresa do segmento automotivo. Isso poderia estar no título? Sim, poderia. Eu acho que deixaria o título menos vago. Aqui ele fala sobre localização de instalação industrial, só que não fala o tipo de instalação. Então, pelo título, não consigo dizer o que o artigo está falando. Se aqui constasse instalação industrial do setor automotivo, ficaria mais simples de se entender pelo título. Não é que ele esteja errado, longe disso. Ele poderia ser mais completo para auxiliar na compreensão já do que vai ser mostrado para o leitor. Aqui, logo em seguida, vem a motivação do trabalho. Então, ele diz o seguinte, que o objetivo é que a empresa vai se expandir em outra localidade. Mas ela tem limitações de espaço físico. E, além disso, ela quer buscar vantagem competitiva, isso é a parte ligada ao empreendedorismo. E, por conta disso, nesse contexto, vai propor essa análise hierárquica, que resultou na melhor alternativa em função dos critérios estabelecidos. Esse resultado poderia indicar melhor o que foi observado. Aqui deveria constar, na minha opinião, critérios que foram desenvolvidos para analisar e quais foram os resultados finais, qual critério é mais importante, essas coisas assim são relevantes para a determinação para a exploração do que foi o trabalho, que resumiu de uma forma bem genérica também. Deixa eu ver de quando é esse trabalho, aqui não tem de quando é, mas não tem problema não, porque a tendência é que pelo que eu tô, 2013, ele é um pouco mais antigo, sim, pelo que eu estou observando. Isso se dá porque antigamente, mais recente, no caso 7 anos atrás, a exigência da pesquisa era um pouco mais leve, podemos dizer assim. Então poderiam ter o que acontece aqui, um parágrafo sem referência, uma referência um pouco mais antiga sobre o tema. Isso não é nenhum problema, desde que seja voltado diretamente ao tema que nós vamos trabalhar. Então, aqui, citou-se uma referência, citou-se mais uma, aqui mais uma, todos eles relacionados ao tema que nós buscamos observar. Então, aqui, como o trabalho fala sobre expansão industrial, então o primeiro parágrafo fala sobre isso. Fala sobre clientes, fala sobre a posição que a empresa tem que ficar, sobre uma nova unidade fabril, que eu imagino que seria o interessante aqui ter uma referência sobre isso, bem como se observa aqui no segundo parágrafo.
que leva em consideração alguns fatores para a determinação da localidade dessa empresa. Aqui também, para o segundo parágrafo, para esse terceiro parágrafo, perdão. Aqui no quarto, já fala o que para que serve eu determinar o local ideal. Aí ele diz aqui que é um fator de significativa relevância para o êxito organizacional. Isso tem que ter uma referência? Tem, porque não foi o autor que falou isso, foi esse cara que está aqui, ó. Fredo et al. 2006. Vocês se lembram bem que esse et al. Quer dizer que tem mais de 2 autores no artigo que está servindo como referência. Por isso que ele não entra aqui todos os nomes. Esse et al. Quer dizer isso, como eu tinha comentado com vocês em sala de aula. E mais uma vez, também leva em consideração falando mais sobre os processos de empreendimento. Então, tudo isso é relevante, sim, para o tema. Então, dá para ver que esse autor aqui trabalhou bem com os temas relacionados com o que ele quer abordar. Aqui também, ele fala mais uma vez sobre tomada de decisão. Um outro autor. Estou notando aqui que as referências elas são um pouco antigas para o ano, 2013. Nós temos aqui 2001, 2009. Se alguém vier trabalhar com esse tema, eu trabalhei com esse tema aqui, com esse método, e eu posso dizer tranquilamente que existem várias referências novas e de ótima qualidade para citar um apoio para esse tipo de tema aqui, porquê do método HP. E aqui embaixo, aí falou sobre todo o contexto, e aqui vem o objetivo. Esse trabalho tem o objetivo de avaliar fatores quantitativos e qualitativos relevantes que influenciam na tomada de decisão na escolha de uma localidade geográfica para a instalação de uma unidade de produção de uma empresa no setor automotivo, através da explicação de um modelo de estudo e análise de múltiplos critérios. Sobre isso aqui, consideraria interessante dizer qual é o método no objetivo, ao invés de dizer que é só uma análise de múltiplos critérios, porque existem vários tipos de métodos multicritério para ser aplicado. Aqui apareceu falando um pouco sobre o HP. Isso aqui poderia estar na nossa revisão. Então, ter apenas um parágrafo falando sobre isso, sobre análise hierárquica para determinação de localização. Outra coisa que também não é muito comum para um artigo, mas na época era isso aqui, dizer a estrutura dele. Outra coisa, isso aqui não se aplica mais. Vocês estão vendo aqui. O tipo de pesquisa desse trabalho isso não deve aparecer no trabalho de vocês. Porque isso caiu em desuso. Por mais que talvez vocês podem observar que alguns orientadores vão recomendar isso no TCC2, mas isso não é algo que tem se aplicado daqui para frente. Então, já foi muito aplicado, agora não mais. Como cita Gil, um cara muito inteligente, se não me engano, ele é da UF, mas esses conceitos com relação à natureza da pesquisa caíram em desuso. Não quer dizer que alguém não possa usar. Não recomendo que use. Não quer dizer também que vá ser mal avaliado ou bem avaliado por conta disso. Só que quem quiser se atualizar mais sobre os temas, que não coloque esse tipo de coisa. Outra coisa também, isso aqui também é algo que não é muito aplicado mais. É dizer, essa seção vai apresentar o quê? Isso é comum para livro. Você vai lá no começo do capítulo e fala para que ele serve. Então, a revisão bibliográfica, há de se imaginar que qualquer um que está lendo esse artigo sabe bem o que é. Então, você não precisa dizer o que vai aparecer aqui. É só apenas seguir e chegar no tema, como vocês podem observar que vai acontecer aqui logo depois. Já começa falando sobre localização industrial, que é a primeira parte aqui está. Aqui, localização industrial, que é realmente relevante segundo o que deveria aparecer no trabalho, que é abordar como que eu faço para determinar a localização de um polo industrial, no caso de uma empresa do setor automotivo que está sendo avaliado aqui. Então, tem várias referências aqui para citar cada um dos tópicos que estão sendo abordados, isso é muito bom, de ótima valia, de grande valia para o trabalho. Então, ele fala sobre disponibilidade de matéria-prima, que pode ser um critério utilizado, energia elétrica que as fábricas precisam para trabalhar, água, mão de obra, facilidades, incentivos fiscais, qualidade de vida e serviços essenciais,
proximidade de mercados consumidores e localização de concorrentes. Isso também é muito interessante. Provavelmente, desses tópicos que aí são apresentados, eles vão ser definidos quais vão ser os critérios a serem aplicados nesse trabalho. Então, vocês podem notar aqui, esse parágrafo aqui é bem relevante. Uma etapa-chave no processo decisório para a seleção de uma localidade é a avaliação das alternativas potenciais. Então, quem vier a pensar aplicar um método semelhante a esse ou esse, tem que pensar o seguinte, que já deve ter em mãos quais são as alternativas possíveis. Então, no caso, quais são as possíveis respostas dessa análise. Então, tem a alternativa A, B e C. Para aí sim, a partir dos critérios que vão ser determinados, isso acontecer. Estão vendo esse Costa 2006 aqui? Ele foi meu professor. Ele é Helder Gomes Costa. Ele é da UF, do Rio, lá de Niterói. Ele é um cara excelente, ele trabalha com ele fez um livro sobre esse método. Então, quem vier trabalhar com ele é uma excelente referência. Então, ele fala muito, ele especifica para que serve esse método, quais são os princípios, quais são os tópicos, esse método baseado em quê. No caso aqui, ele tem um método matemático, que é o que está apresentado aqui. Esse método foi criado por Saat, que é esse cara aqui, ó, em 1975. Foi o que eu comentei com você nas últimas aulas. Esse cara criou esse método, o Saat, porque ele queria ajudar na manutenção do exército americano. Ele tinha dificuldade para determinar o que era essencial, o que ele conseguia colocar primeiro na fila para fazer manutenção. Então, a partir de critérios objetivos, como vocês podem observar aqui, então eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo desse trabalho? Definir a localidade para instalação industrial do setor automotivo. Atributos. Eu tenho esse atributo que eu vou considerar, esse, e eu tenho alternativas. No caso, 1, 2 e 3 aqui, só um exemplo de estrutura hierárquica. E a partir disso, nós temos critérios de definição. Então, isso aqui, quem quiser olhar melhor sobre o método, é só dar uma olhada com mais calma. E como qualquer método que vai abordar um pouco de estatística, uma coisa bem leve, ele tem um índice de relevância, índice de confiança, para determinar. Então, ele está aqui. Depois, vamos dizer, a pessoa, ao final da análise, provavelmente vai apresentar o índice de relevância do trabalho. A pessoa já começa a falar sobre a aplicação do método. Envolver o estudo de caso, o processo lógico-matemático, os valores que tem. E aqui nós temos os atributos. Então, a pessoa tem várias cidades, no caso A, B, C, D e F. A, B, C, D e F. Então, são 6 alternativas com 5 critérios. Então, aqui, custo logístico, custo da mão de obra, maturidade da localização, índice de força de trabalho e incentivos fiscais. A definição desses temas aqui, desses critérios, desses critérios que aí estão, é baseado na literatura, como vocês viram, várias citações, e também na definição dos gestores, no caso desse empreendimento, que seriam os responsáveis por essa nova empreitada. Então, eles participam diretamente na escolha dos critérios. Então, aqui você pode ver que a pessoa vai destrinchando cada um dos critérios. Então, custo logístico, que é o primeiro. Aqui tem as tabelas que diferenciam cada uma das cidades com relação a esse tópico, no caso, o critério custo logístico, custo de mão de obra. Então, ele vai falar de todos os critérios e vai usar dados quantitativos para poder definir isso, como a gente observou lá em cima no objetivo. Ele fala sobre dados quantitativos e dados qualitativos. Então, no nosso caso aqui, nós temos vários dados quantitativos. Também falou de incentivos fiscais, que é um dos critérios que foram abordados aqui. Só dar uma passadinha aqui. Aqui. Faz a comparação entre os critérios, depois comparou os critérios aqui com as cidades e chegou e vamos ver a análise dos resultados
desse trabalho. Então, ele já começa a dizer aqui que a cidade B é de melhor alternativa. Ele explica anteriormente por que isso, quais foram os critérios que foram utilizados. Então, por que isso? Porque ele tem vários fatores quantitativos e qualitativos que a classificam assim. Então, no caso, considerando o índice de certeza, 0,10 é menor, se for adequado. Isso aqui é tudo que vai representar todos os critérios. Quem quiser, eu não vou me aprofundar no método em si. Eu vou falar sobre o que a pessoa está discutindo nos resultados. Se faz sentido, se não faz sentido, se tem que acrescentar alguma coisa. Então, da estrutura aqui, eu senti falta do tópico escrito assim, metodologia, bem específico. Estava assim, aplicação do método. Pode ser. Mas eu acho interessante especificar bem, ou materiais e métodos, no caso, se for uma parte prática, ou metodologia, como sendo a aplicação teórica aqui. Então, no trabalho de vocês, já tem os tópicos pré-definidos. Então, vocês não vão ter esse trabalho de ser criativos para escrever. Então, isso já facilita muito para vocês. Então, é só seguir o que tem de relação lá. Eu, por exemplo, se a gente observar todos esses dados aqui relacionados esses números, eles poderiam estar representados em uma tabela, como eu comentei com vocês. Se for representar dados numéricos, aplique uma tabela e depois explique o que vai apresentar, o que vai estar aparecendo em cada um deles. Que isso faz muito mais sentido, facilita muito o trabalho de interpretação do leitor. Então, esse cálculo que aqui se apresenta, ele provavelmente está disposto em alguma tabela. Se não estiver, se ele tivesse disposto na tabela, o que seria recomendável aqui? Colocar apenas o resultado final. Porque a tabela ia mostrar esse resultado aqui. Ou não necessariamente mostrar. Chegando no final, quem entendeu, quem leu bem, quem entendeu como é que funciona o processo, já consegue entender como é que chegou no resultado. É rinite, pessoal. Pode ficar tranquilo. Tem alguém tentando entrar aqui e não consegue. O Paulo Sérgio. Estou liberando ele toda vez para entrar na videoaula, mas não sei por causa de que só carrega e não consegue. Você sabe dizer se essa pessoa comunicou você, se tem algum problema para acesso aqui? Sei que algum de vocês conhece, né? Que a turma é muito grande. Bom, vamos lá. Como eu estava dizendo. Só um minutinho aqui. Então, o que eu senti falta nesse trabalho aqui? Mandando erro para todo mundo ou só para essa pessoa mesmo? Vamos continuar aqui, que parece que está indo bem. O que eu senti falta nesse trabalho aqui nos resultados? Eu não vi comparação com nenhum outro, eu não vi nenhuma citação. Eu só vi a pessoa relatando o que ela viu. Não é um relatório, é um artigo científico. Representa todos os resultados aqui e não tem nada para confirmar, corroborar o que ele fez, nada para contrariar, nada para seguir a mesma linha. Então, só tem o trabalho em si, os resultados que foram observados. Então, aqui, ele fala, começa na conclusão, fala que o método atuou bem, então isso é uma conclusão interessante. O método foi aplicado corretamente? O método serviu para aquele tópico? Sim, serviu. Ótimo. Aqui, levou em consideração alternativas propostas. Só um minutinho aqui. Aqui. Falou que o método possibilita avaliação. Eu senti outra falta aqui. Ele falou lá em cima que o B era o ideal. E na conclusão não estou observando o B aqui não. A resposta é cidade B, né? Então, é sempre lembrar vocês que as conclusões têm que ser baseadas nos resultados. O que isso quer dizer? Por mais que você tenha apresentado os valores, números, dependendo do trabalho que vocês forem realizar, é sempre interessante que vocês repitam esses valores na conclusão. Eu observei o resultado 5.
No resultado, lá no resultado você colocou, o resultado foi 5, por causa disso, disso, disso. Na conclusão você falou, a partir das análises, concluí que o resultado foi 5. Esse número tem que aparecer de novo. Esse resultado principal tem que aparecer de novo nas conclusões. A conclusão é realmente para sintetizar o que os resultados fizeram, sem ter toda aquela explicação de onde veio os resultados. Na conclusão, você mostra os resultados. Vai estar lá no final. Por mais que esse trabalho seja de ótima qualidade, ele tem um trabalho assim, metodológico muito bem executado, eu senti falta disso nos resultados. O resultado não comparou, não teve referência no resultado, não teve nada que comparasse, nada que afirmasse o que ele disse, nada que indicasse o que o resultado ia gerar. Por exemplo, cidade B é interessante, só que, digamos, ela não tem boa mão de obra, não sei. Então, você poderia falar sobre mão de obra, falar sobre transformação industrial, falar sobre problemas ambientais, sobre licenciamento, sobre crescimento da indústria. Tem que falar alguma coisa sobre relacionado ao tema, não só relatar o que foi. Não é um relatório, é um artigo científico. E nos resultados, eu senti falta do seguinte, apresentar a conclusão. Eu senti falta dos principais resultados. Eles não aparecem aqui. Só diz que o método foi aplicado de forma correta. E não é só isso que nós temos de conclusão. E falar, considerei todas as opções, tal, mas não apresenta formalmente qual foi a resposta, não apresenta quais os critérios é mais importante na conclusão. Então, isso está, na minha opinião, fazendo um pouco de falta nesse trabalho. Não que ele está incompleto, ele poderia ser melhor. Então, se eu estivesse avaliando esse trabalho, eu recomendaria para o autor, com todo respeito, que isso fosse feito, que apresentasse nas conclusões os resultados em si, não só um comentário genérico que foi aplicado, que eu consegui resultar, que eu tive menos erros, que o método foi ideal. Constar lá qual foi a cidade escolhida, constar lá quais são os critérios mais importantes, constar lá as consequências desse resultado. Isso poderia estar no resultado também, nos resultados, na seção de resultados. Quais são as consequências do meu resultado? Esse resultado vai gerar o quê para a minha empresa? Vai gerar modificações? Essa empresa é perto, é longe? Essa cidade é adequada? Tem espaço para isso? Então, tudo isso poderia estar no resultado das discussões. Para explicar esse resultado influencia em quê? Ele muda em quê a situação da empresa? Então, tudo isso acrescentaria a mais no trabalho. Então, aqui a gente encerra esse artigo. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês e, a partir de agora, eu vou fazer um momento de dúvidas. Eu vou parar de gravar.